Antes de Berserk, como conhecemos hoje, Kentaro Miura criou, lá em 1988, um embrião daquilo que se tornaria uma das maiores obras-primas do mundo dos mangás. Nós estamos falando aqui de Berserk, The Prototype, um Berserk que veio antes de Berserk. Essa versão de Berserk, né, que é, como eu disse, um protótipo dessa obra-prima do Kentaro Miura, foi feita enquanto ele ainda estava na faculdade, e nós temos ali diversas semelhanças com o Berserk oficial. Inclusive algumas coincidências são dignas de nota, como a aparência de uma certa garota que é muito parecida com a aparência de um certo vilão. Para saber tudo sobre esse capítulo perdido de Berserk, fica comigo até o final do vídeo e já vai adiantando um like maroto ali embaixo se você for fã do Kentaro Miura e de sua obra máxima, que é Berserk. Berserk, The Prototype, é o precursor e base de Berserk, apesar de não ser canônico e também de não fazer parte da cronologia oficial da série. Ele foi feito, como eu disse anteriormente, enquanto Miura ainda estava na faculdade, e nós vemos nele diversas ideias que posteriormente seriam exploradas e detalhadas pelo autor nos 364 capítulos de Berserk que nós temos lançados até o dia de hoje. E como vocês sabem, né, vocês fãs de Berserk, nós não sabemos ainda, no momento da gravação desse vídeo, se Berserk terá continuidade ou não pela mão dos seus assistentes. Se você aí quer muito a continuação de Berserk, comenta lá embaixo, ou se você acha que Berserk deve parar, já que o Kentaro Miura faleceu, comenta também que a gente pode conversar sobre esse assunto. Mas vamos voltar agora para Berserk, The Prototype. Esse protótipo, ele aborda a parte ali da vida do Guts, que seria mais ou menos na fase do espadachim negro, porque ali nós vemos um Guts que já perdeu o seu braço, já não tem um olho, ele já parece ter sido traumatizado com algo do seu passado, e ele também tem um certo conhecimento sobre os apóstolos, embora seja um conhecimento inicial. Então, se a gente tivesse que encaixar ele numa parte assim de uma cronologia alternativa de Berserk, seria na saga ali do espadachim negro, que é logo depois do eclipse. Além disso, em Berserk, The Prototype, nós vemos ali esse personagem, né, que depois vai ser desenvolvido no Guts, também já carregando o estigma. É um estigma ali mais arredondado, mas a gente consegue ver que aquele estigma, de fato, ele foi se transformando até a gente ter aquela versão um pouco mais angulosa dele no mangá clássico, né, de Berserk. Mas antes de continuar falando dessas diferenças, né, entre o Prototype e o Berserk original, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa história, o que você vai encontrar lendo esse mangá. Um homem vestido com uma capa preta, usando um tapa-olho no olho direito e carregando uma espada gigante e uma besta, salva uma garota da morte certa na mão de bandidos que haviam assaltado sua carruagem. Logo vemos que esse homem misterioso, um tal de Guts, não estava muito interessado em salvar a garota, mas sim em conseguir alimentos e outros mantimentos nas carroças que estavam sendo assaltadas pelos miliantes, que ele prontamente eliminou. Não achando nada ali, Guts segue com Frika até sua aldeia para tentar conseguir alimento como recompensa por ter salvo a garota. E ao chegar lá, ele descobre sobre o governante do local, um tal de Vlad Tepes, conhecido também como o Empalador, que já havia matado diversas pessoas do reino vizinho, de forma assim empalada, né, como já está no próprio nome dele, mas de um certo tempo para cá ele também começou a recrutar meninas entre ali as aldeãs para que o servissem pessoalmente, só que existiam ali boatos de que ele também estaria empalando essas garotas. Inclusive, uma das garotas que nunca voltou teve seu cadáver encontrado empalado, e essas suspeitas sobre os atos do Vlad foram se intensificando. Então, os aldeões, vendo ali Guts, né, um guerreiro forte, com uma espada gigante, e que acabou de salvar a Frika de bandidos, veem nele uma esperança e pedem para que Guts vá até o castelo de Vlad tentar resolver o problema do governante insano, pois Frika seria a próxima a ser enviada ao castelo. Guts ignora o pedido de ajuda, pois não é problema dele, e a garota é levada ao castelo por uma carruagem real. E é aí que Guts vê que a carruagem tem um símbolo bem conhecido por nós e também por ele na história, o símbolo ali do estigma, um pouco mais arredondado. Ele percebe que aquilo tem ligação com os apóstolos e ele decide ir investigar o que estava acontecendo lá nesse castelo e, por consequência, ele acaba também salvando a Frika. Isso que eu contei aqui poderia ser muito bem uma história de Berserk, mas como eu disse, ela não é, e ela tem aqui diversas diferenças com relação ao mangá oficial de Berserk. A diferença que a gente já nota logo de cara
é o próprio visual do Guts. O visual dele até que é bem similar ao que a gente encontra em Berserk, mas tem alguns detalhes ali que são diferentes. Por exemplo, ele usa um tapa-olho ali no início do mangá. A sua besta não é acoplada à sua mão que ele perdeu, então ele segura a besta com a sua mão prótese. Além dessas diferenças no visual, a roupa dele também é um pouco diferente, nós vemos também a personalidade do Guts um tanto quanto diferente daquela que nós vemos no mangá de Berserk clássico. Por quê? Porque lá em Berserk nós vemos um Guts completamente amargurado, completamente traumatizado, mas que ao mesmo tempo é sisudo, é durão e é um cara que já viveu muita coisa e precisa lidar com essas coisas. Aqui no Prototype nós vemos que nós temos também um Guts que sofreu muita coisa, viveu muita coisa e precisa lidar com essas coisas, mas ao mesmo tempo a personalidade dele é muito mais cínica, muito mais arrogante e até mesmo dá ali brecha para uma ou outra piadinha que ele faz, assim, piadas mais ácidas e tudo mais. Então isso nós não vemos lá no Berserk original. Existe uma certa veia cômica aqui nesse Guts que foi completamente limada do Guts que nós conhecemos, né, para que ele fosse muito mais sombrio e muito mais, assim, dark. E vale lembrar que o Guts aqui é referido como Cavaleiro Negro e não como Espadachim Negro. Mas antes de continuar com o vídeo, comenta aí, você também gostaria que o Guts utilizasse um tapa-olho no mangá de Berserk? Ou foi só eu que tive essa loucura assim, que curti pra caramba aquele tapa-olho? Comenta lá embaixo. Outra coisa diferente que nós vemos ali no Prototype é a própria Dragon Slayer, uma das espadas mais famosas aí do mundo dos mangás, que também é conhecida como aquela espada gigante do Guts. Aqui o design dela é levemente diferente, com a lâmina que vai afilando ali para fora em direção ao punho, para formar algo que parece com uma guarda cruzada. Além disso, o Guts apenas empunha a Dragon Slayer com a mão direita, nunca utilizando a mão esquerda, né, que é o seu braço mecânico, para dar apoio. Então ele consegue carregar a Dragon Slayer aqui nesse mangá com uma mão só, o que torna ainda mais absurdo a habilidade dele como espadachim. Como eu já disse anteriormente, a marca do sacrifício, né, o estigma dos apóstolos e né, da God Hand é um pouco diferente aqui, ele é muito mais arredondado, tem um formato assim um pouco mais orgânico e não tão anguloso. E além disso, a marca aqui não é mostrada no pescoço de Guts, mas sim em seu peitoral, e ela não sangra na presença de apóstolos. E eu vou te falar que eu gostei pra caramba desse design mais arredondado do estigma. Comenta lá embaixo, vocês gostariam que o estigma fosse um pouquinho mais arredondado igual esse? Porque eu realmente achei ele bem bonito. Outra coisa que é diferente aqui nesse mangá é a ideia da God Hand, né? É a ideia da mão ali formada pelos apóstolos. Embora, né, nós vejamos o Guts lutando aqui com um apóstolo, nós não temos menção a God Hand e nem nada do tipo. A gente tem menção a uma outra coisa aqui no Prototype. Nós temos uma menção aqui de algo maior controlando ali a vida dessas pessoas nesse mundo, e nós temos aqui essa coisa sendo chamada de Vuana, que parece ser ali a fonte de todo o mal desse mundo. Então a gente tem aqui esses conceitos que nós vemos em Berserk, da fonte do mal, de algo maior controlando a vida das pessoas, a questão da casualidade, da desgraça e tudo mais, mas retratado de uma forma diferente e sem a God Hand. E como eu falei no começo do vídeo, nós temos todas essas semelhanças, mas temos também umas coincidências que valem nota. Uma das principais é a aparência da Fricka, que bicho, é a própria aparência do Griffith. Quando você está lendo assim, você fica até esperando a hora que ela vai trair o Guts e fazer uma atrocidade. Provavelmente a ideia ali da Fricka serviu de inspiração para o Griffith e a gente não tem como saber como essa Fricka seria desenvolvida no futuro, mas pelo menos o visual dela foi herdado ali pelo Griffith. Talvez a própria Fricka, se o Prototype fosse continuar a partir daquele ponto, também se tornasse uma vilã. Mas isso aí a gente nunca vai saber. Ah, e vale destacar que o Puck já estava lá no começo da história. O Guts não encontra ele um pouco depois. Já lá no comecinho, o Puck já estava lá, e o que estava também lá eram as cenas de gore extremo. O legal de ler o Berserk The Prototype, mesmo já tendo lido tudo de Berserk, é ver como toda essa história ela não parece ser algo jogado, mas algo que poderia de fato ser continuado a partir dali, porque o mundo de Berserk já era ali muito rico. É claro que depois ele foi sendo desenvolvido, né, pelo Kentaro Miura. Nós tivemos 364 episódios, capítulos, né, para desenvolver essa história, mas nesse embrião de Berserk a gente já vê o potencial de todas aquelas ideias. Dá pra ver ali que o Prototype ele foi pensado em ser publicado, né, porque ele não é só um esboço, ele estava todo finalizado, e a gente consegue ver
como Kentaro Miura estava botando tudo de si ali. Os desenhos dele estavam impecáveis, mesmo aquilo sendo apenas um one shot, e a gente vê que ele não tinha preguiça de desenhar, porque depois ele jogou tudo isso fora e refez todo o começo do mangá, tanto que a gente nunca viu o Prototype dentro de Berserk. Então é muito legal para quem é fã de Berserk ler esse The Prototype, né, como um exercício assim para ir pegando essas similaridades, essas coincidências e também essas semelhanças entre uma obra e outra, e para ver como o Miura era esforçado já desde o começo da obra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu joinha. Se você gosta de Berserk, se você gosta de conteúdo de Berserk, dá um like para eu saber que eu devo continuar com esse tipo de vídeo aqui no canal, e comenta qualquer coisa sobre Berserk que a gente conversa. Enfim, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima.